Minhas queridas irmãs, mães e avós, mulheres de coração transbordando amor e mãos marcadas pelos anos de cuidado com a família. Hoje me sento aqui para conversar com vocês, não como um estranho, mas como uma amiga confidente, alguém que compreende os suspiros mais silenciosos que ecoam nas noites profundas e tranquilas. Fechem os olhos por um instante. Vocês também sentem que o mundo está mudando rápido demais? Enquanto rezam o Santo Rosário em silêncio, já aconteceu de lágrimas discretas deslizarem pelo rosto ao pensar no futuro dos filhos e netos? Olhamos ao redor e o coração se aperta. Conflitos sem fim, doenças estranhas, desastres naturais e enchentes parecem roubar a paz de tantos lares. Mas talvez o que mais doa seja o frio que lentamente se infiltra entre as pessoas. Igrejas outrora cheias agora veem menos jovens e muitas crianças aprendem a duvidar da fé antes mesmo de aprender a juntar as mãos para rezar o Pai Nosso. O mundo parece girar dentro de uma tempestade invisível, obscurecendo os valores sagrados mais essenciais. No meio desse turbilhão, o coração das mães e avós, verdadeiras âncoras espirituais da família, não deixa de tremer. Vocês se perguntam como manter viva a chama da fé nos filhos e netos, como proteger o pequeno lar das tempestades lá fora. Ultimamente, talvez vocês tenham ouvido muitos alertas, muitas previsões de tempos difíceis e abalos profundos. Falam de escuridão iminente, de catástrofes que geram medo extremo. Muitos espalham pânico, aconselham fuga, desconfiança e desespero. Mas, por favor, respirem fundo. Escutem o ritmo sereno do próprio coração e a voz suave da fé. Hoje quero trazer uma luz diferente, uma perspectiva suavizada pela graça. Precisamos guardar isto na alma. Os avisos do alto, da Virgem Maria, nunca são sentenças de destruição. Jamais. Vocês são mães, entendem isso melhor do que ninguém. Quando veem um filho pequeno caminhando distraído em direção a um perigo, o que fazem? Chamam com firmeza, talvez até com palavras severas. Esse chamado nasce do ódio? Não. Ele explode do amor infinito e do desejo profundo de proteger. Da mesma forma, as agitações da natureza ou as profecias sobre dias sombrios são, na verdade, um clamor urgente de uma Mãe Celestial que abre os braços esperando que os filhos retornem. As trevas e catástrofes, tantas vezes comentadas, podem ser entendidas como metáforas de uma purificação espiritual profunda, um inverno necessário para limpar a poeira do mundo e preparar espaço para a luz da verdade. O alto prepara o caminho para um novo tempo, onde o amor e a fé voltarão a florescer sobre a terra. Por isso, não deixem que o medo roube a confiança. Não permitam que o pânico nos afaste da vida. O refúgio mais seguro não está em cavernas ou abrigos subterrâneos, mas dentro do próprio lar, no coração cheio de amor de cada uma de vocês. Mães e avós são como velas acesas na noite, guerreiras silenciosas que protegem a família com a força suave da oração. Para isso, porém, precisamos nos preparar, não com o medo do mundo, mas com os recursos do céu. Então, quando os tempos de prova se aproximarem, quando as turbulências parecerem bater à porta, como transformar nossa pequena casa numa fortaleza de oração, num abrigo firme e luminoso para aqueles que amamos? Como podemos transformar nossa pequena casa numa fortaleza de oração, num refúgio sólido e cheio de luz para aqueles que amamos? Minhas queridas mães e irmãs, a resposta não está em estocar alimentos até o desespero, nem em construir abrigos escuros movidos pelo pânico. A resposta está em compreender de verdade, em decifrar com maturidade espiritual as visões e mensagens que o alto nos confia. Quando compreendemos corretamente,
o medo perde força e dá lugar a ações impregnadas de amor. Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre a visão dos 3 dias de trevas. Comentam sobre uma escuridão física cobrindo a terra, sobre nenhuma luz brilhar exceto velas de cera de abelha, sobre forças sombrias batendo às portas para enganar os frágeis. Quando essas imagens passam pelo filtro da ansiedade, o resultado é insônia e angústia no coração de muitas mães. Mas vamos olhar por outra lente, a lente da inteligência espiritual e da ternura materna da Virgem Maria. A escuridão mais perigosa não é a ausência de sol no céu, é a ausência de direção na alma. A verdadeira noite é espiritual. É quando a humanidade se afasta da luz de Deus. Basta observar: valores morais invertidos, famílias fragmentadas, jovens mergulhados em niilismo, essa filosofia do nada faz sentido, e uma fé tratada como acessório descartável. Isso já não parece uma noite densa, envolvendo consciências? As forças que imitam vozes conhecidas e batem à porta podem ser entendidas como metáfora profunda. São as seduções sofisticadas do mundo moderno, ideologias sedutoras, vícios embalados em glamour, distrações incessantes que entram pelas telas e ocupam o coração dos nossos filhos. Fechar portas e janelas significa proteger os sentidos, aquilo que vemos, ouvimos e consumimos, e a vela de cera pura e abençoada. Uma imagem belíssima da fé autêntica, sem mistura, acesa pelo sopro do Espírito. A oração, especialmente o rosário, é essa chama estável que atravessa qualquer noite. Eventos naturais intensos continuam acontecendo. Terremotos onde antes não havia, vulcões despertando, águas invadindo cidades da América do Sul, há tantos outros lugares. Alguns dizem, é castigo. Mas pense com sobriedade. Uma mãe celeste deseja punir filhos já feridos. Uma leitura mais profunda sugere outra coisa. A criação é um sistema interligado. Quando falamos de harmonia rompida, estamos falando de consequências. A Terra reage a desequilíbrios físicos e humanos, desmatamento, exploração irresponsável, indiferença coletiva. Tudo isso tem impacto real. A linguagem simbólica religiosa muitas vezes traduz essas crises como um gemido da criação. É uma forma poética de dizer que há desordem que precisa ser curada. Se voltarmos aos acontecimentos reconhecidos pela Igreja, veremos um padrão consistente. Em Santuário de Fátima, em 1917, e em Santuário de Akita, em 1973, as mensagens associadas à Virgem Maria traziam advertências sérias, mas sempre acompanhadas de um caminho concreto: oração, conversão, penitência. Aviso e esperança caminham juntos. A estrutura é quase pedagógica. E aqui está o ponto central. Uma profecia, dentro da tradição bíblica, não é roteiro fechado, é alerta condicional. A história de Jonas e da cidade de Nínive mostra exatamente isso. O anúncio de destruição não era sentença irrevogável. Quando houve arrependimento coletivo, o curso mudou. A narrativa ensina responsabilidade moral, não fatalismo. O futuro dos seus filhos não está pregado numa parede cósmica como decreto inalterável. Períodos de crise são convites à maturidade espiritual. Tempo é misericórdia em forma de oportunidade. Quando se diz que o coração imaculado triunfará, trata-se de linguagem simbólica sobre a vitória do amor sobre o egoísmo, da fidelidade sobre a indiferença. Mas toda transformação histórica exige agentes silenciosos, pessoas comuns, gestos cotidianos, cada vela acesa diante de um altar, cada conselho paciente, cada perdão oferecido dentro de casa, cada criança ensinada a fazer o sinal da cruz. Esses atos constroem estrutura interior.
São pequenas decisões que formam caráter, e caráter forma sociedades. Fortalezas espirituais não são feitas de concreto, são feitas de hábitos, oração diária, diálogo sincero, leitura edificante, disciplina no uso da tecnologia, participação comunitária. Isso é engenharia da alma. Medo paralisa. Amor organiza. A pergunta, então, deixa de ser quando virão as trevas e passa a ser que tipo de luz estamos cultivando dentro de casa? Porque a noite mais perigosa não começa no céu. Ela começa quando ninguém mais acende a própria chama. Minhas queridas avós, mães e irmãs, quando dissipamos a névoa da incompreensão e percebemos que as turbulências do mundo não são uma sentença de morte, mas um apelo doloroso e amoroso do alto, então chega a hora de agir. Mas como agir num mundo que gira movido pelo medo? Nas redes sociais circulam vídeos sensacionalistas, rumores alarmistas, instruções para esvaziar supermercados, comprar geradores caros, construir abrigos subterrâneos, vedar janelas com tábuas e fitas, como se estivéssemos prestes a enfrentar forças invisíveis. Ensina-se sobrevivência baseada no instinto do pânico, não na confiança filial em Deus. Vale a pena parar por um instante e colocar a mão sobre o próprio coração. O mesmo Jesus que disse que deixava a sua paz, desejaria ver seus filhos trancados na ansiedade e na suspeita? A Mãe da Misericórdia desejaria que o lar se transformasse numa prisão escura de medo constante? A lógica do amor responde por si. A preparação mais profunda nunca foi material. Estoques acabam. Muros não silenciam a inquietação interior. A verdadeira proteção é uma estrutura interior sólida, uma fortaleza construída pela fé vivida. Como edificá-la em tempos instáveis? Primeiro, reacendam um sinal visível de luz em casa. Uma vela acesa durante a oração da família não é um objeto mágico contra catástrofes. É um símbolo pedagógico. A chama pequena lembra que a luz de Cristo permanece mesmo quando a cultura parece confusa. Símbolos educam o coração. Ensinem às crianças o significado da luz. Clareza, verdade, consciência desperta. Segundo, a tarefa mais exigente e decisiva, o perdão. Muitas dores familiares não vêm de profecias apocalípticas, mas de distâncias emocionais. Filhos que se afastam da fé, netos seduzidos por ideologias passageiras. A reação instintiva é repreender com dureza. Mas divisões internas enfraquecem qualquer casa. Amor firme e paciente é estratégia espiritual inteligente. Perdão não é conivência, é reconstrução de pontes. A parábola do filho pródigo permanece atual porque revela algo estrutural da natureza humana. Sempre há retorno quando há porta aberta. Terceiro, o centro vital, o rosário, o Santo Rosário. Não como superstição, mas como disciplina meditativa. A repetição das Ave-Marias organiza o pensamento, desacelera a mente, ancora emoções. Ao longo dos séculos, mulheres simples sustentaram comunidades inteiras com essa prática silenciosa. De vilarejos em Portugal e Espanha a regiões da América Latina, a oração repetida criou resiliência coletiva. O que parece frágil é, na verdade, neurologicamente poderoso. Repetição gera estabilidade interior. Quando se fala que o coração imaculado triunfará, trata-se de linguagem simbólica sobre a vitória do amor fiel sobre o caos moral. Essa expressão está profundamente ligada às mensagens associadas a Santuário de Fátima, onde a ênfase central sempre foi conversão e oração, não pânico. Vocês talvez não apareçam em palcos ou debates públicos. Talvez o mundo as veja apenas como mulheres comuns, cuidando da casa ou do jardim. Mas estruturas sociais
são sustentadas por núcleos invisíveis. A serenidade de uma avó pode estabilizar 3 gerações. Psicologicamente e espiritualmente, isso é fato observável. Se os filhos veem medo constante, aprendem medo. Se veem calma disciplinada, aprendem confiança. A coerência emocional é uma forma de liderança silenciosa. Nenhuma escuridão persiste onde há prática consistente de amor concreto. Nenhuma crise destrói facilmente uma família que cultiva diálogo, oração e perdão diário. Milagres raramente chegam com efeitos especiais. Geralmente nascem de hábitos pequenos repetidos com fidelidade. Fortalezas espirituais não são construídas com cimento, mas com caráter. E caráter se forma nas escolhas cotidianas que ninguém aplaude. Em tempos de barulho coletivo, a maior revolução é uma casa onde reina a paz lúcida. É assim que se atravessam tempestades históricas sem perder a alma. Conduzamos o coração a uma paz absoluta, como a luz do amanhecer depois da tempestade. Minhas queridas avós, mães e irmãs, depois de tantas reflexões, depois de encararmos juntos as inquietações do nosso tempo à luz da fé, agora é hora de permitir que a alma descanse. Como após uma noite de vendaval intenso, o vento se aquieta, a chuva cessa e os primeiros raios dourados da aurora atravessam as nuvens. A escuridão recua. A esperança ocupa o horizonte. Neste momento, deixem de lado todo o peso que carregam nos ombros. Não há notícias urgentes, não há rumores alarmantes. Fechem suavemente os olhos. Coloquem a mão sobre o peito, onde o coração pulsa, às vezes ferido, mas sempre cheio de amor pela família. Respirem profundamente e soltem o ar devagar. Sintam a presença invisível, mas profundamente acolhedora, da Virgem Maria ao lado de vocês. Ela sorri com ternura e envolve seus ombros cansados com seu manto azul celeste. Nesse silêncio sagrado, rezemos interiormente. Senhor misericordioso, Mãe Maria cheia de graça, hoje entrego a Ti minha vida, minha família e meu pequeno lar. Purifica todo o medo que habita meu coração. Transforma esta casa numa chama viva, como uma vela pura que aquece um mundo frio. Mãe querida, protege meus filhos e netos. Quando o mundo lhes oferecer enganos e caminhos confusos, guarda seus olhos, seus ouvidos e seus corações, para que reconheçam a verdade. Se algum deles estiver distante, conduz com tua infinita bondade seus passos de volta à paz deste lar. Quando as tempestades do tempo se levantarem, concede-me serenidade. Dá-me a força silenciosa que sustentou teu coração aos pés da cruz. Que meus filhos encontrem, em meu rosto tranquilo, o reflexo da presença de Deus. E, Mãe compassiva, lembro-me também das almas que sofrem, das mães que choram em silêncio, das famílias divididas, daqueles que ainda não experimentaram o amor de Deus. Que a luz do Espírito toque seus corações, que toda a purificação leve a um novo amanhecer, onde o perdão substitui o ódio, onde lágrimas são enxugadas e onde a humanidade reencontra o abraço do Criador. Amém. Permitam que essas palavras não sejam apenas sons passageiros, mas força viva. Percebam a leveza que nasce agora. Essa paz não vem da ausência de problemas, vem da presença da graça. Mulheres fortes, faróis espirituais de seus lares, nossa conversa termina aqui, mas a missão continua no silêncio de cada dia. Se esta mensagem trouxe consolo e serenidade, permaneçam conosco. Inscrevam-se no canal não por curiosidade ou medo de profecias, mas para construir uma comunidade de oração sem fronteiras. Cada inscrição, cada compartilhamento com alguém que precisa de esperança é como acender mais uma luz no mundo. Não estamos sós.
Quando muitos corações rezam unidos, algo invisível e poderoso se move. Que a paz de Jesus Cristo e a proteção suave da Virgem Maria desçam abundantemente sobre vocês e suas famílias. Encontramo-nos novamente nas orações dos próximos dias.